seja bem-vinda ao nosso momento Capelania em Ação. Que bom que você separou um tempo do seu dia para buscar as presenças de Deus, para ouvir um pouco sobre Deus, para ouvir aquilo que Deus quer falar e ministrar ao seu coração nesse dia. Eu quero compartilhar a palavra de Deus, versículo 33 a 36 do capítulo 11 de Romanos, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Todos nós temos um pouco de curiosidade. Alguns mais curiosos, outros nem tanto, menos curiosos. Isso começa um pouco na nossa infância, quando a gente começa a ter aquela fase de perguntar o porquê de todas as coisas. E a gente começa a querer entender, esclarecer as dúvidas. E isso vai se perpetuando na nossa vida. Muitas questões vão surgindo à medida que nós vamos crescendo. Algumas encontram resposta, né? Algumas respostas a gente obtém, a gente encontra alguém que pode nos responder, sanar essas dúvidas. Mas é verdade que algumas perguntas vão ficando sem resposta. A gente pode conhecer a Deus através da palavra dele, e a Bíblia ela nos fala muito sobre o caráter de Deus, aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada, aquilo que Deus abomina. E a gente vai conhecendo um pouco sobre Deus. Mas a gente nunca sabe aquilo que passa na mente de Deus, né? O que será que Deus está pensando? Quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente só de olhar assim, a gente entende o que a pessoa está pensando. Mas muitas vezes a gente com Deus não tem essa conexão. Algumas coisas na nossa vida que a gente tem dúvida, diante de um momento de dificuldade, diante de uma luta, a gente pensa, por que eu estou passando por isso? Algumas coisas Deus responde, mas outras ficam sem resposta. Talvez você tenha se perguntado ou está se perguntando, por que eu estou passando por isso? Por que essa luta? Por que essa dificuldade? O que eu fiz para merecer isso? Será um castigo de Deus? Será que Deus esqueceu de mim? Deus não me ama? Meu sofrimento não é importante para Deus? Muitas perguntas vão surgindo. Algumas situações a gente tem resposta de Deus, Deus revela para a gente. Mas algumas outras perguntas ficam sem resposta, né? E aí quem diga, quando eu ficar lá em cima, que eu encontrar com Deus, eu vou querer resposta para tudo, né? Esses versículos falam da profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus, que é um Deus que vê além daquilo que nós vemos, que sabe muito mais do que nós sabemos. Uma mente ilimitada que é a mente de Deus. E a nossa compreensão humana muitas vezes não consegue entender as coisas. Não sabe o que Deus sabe, a gente não consegue entender muitas situações, né? E isso gera muitas crises na nossa vida. Gera muitas perguntas sem resposta, né? Nossa, uma pergunta sem resposta é algo inquietante, como incomoda. Mas Deus, Ele é a resposta para toda e qualquer situação. As dúvidas que nós temos, muitas delas não terão resposta. E para essas situações, a resposta é a fé. A fé é a resposta para tudo aquilo que nós não encontramos uma resposta de Deus. A fé em Deus, um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que quer o nosso bem, tem que ser a resposta no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de questionamento, no momento que nós questionamos a Deus muitas situações que nós enfrentamos. Responda as suas dúvidas a que você não tem resposta com a sua fé. A fé é a resposta. Fé num Deus que te ama, fé num Deus que cuida de você, fé num Deus que quer o melhor para você. Nunca se esqueça disso. A fé é a resposta de Deus para a sua vida.